Que acabou o último treino, no jogo na verdade do ano, aqui no campo. Eu nunca ia imaginar que ia dar um treino de futebol com 3 graus. Okay, come on Nathan, follow your pass. Come on Owen. Fala pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Aqui é o Cláudio, o tiozão do college do Canadá. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu fiz uma pós-graduação num college aqui em marketing no Canadá e fiquei conhecido como tiozão do college. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como foi a experiência de treinar um time de futebol aqui no Canadá. A história toda é a seguinte: o meu filho, né, mais novo, ele adora futebol e foi uma maneira que eu encontrei de integrar ele aqui no Canadá foi inscrevendo ele em atividade de futebol, de esporte principalmente, porque principalmente no começo ele se sentia um pouco frustrado, porque ele queria brincar com os coleguinhas, queria brincar com as crianças, mas ele não conseguia se comunicar tanto. Então um dia eu falei, poxa, vamos colocar ele no futebol, e era o momento que ele tinha de chutar a bola, de correr, de dar risada, mesmo sem poder falar as palavras em inglês, e estava dando muito certo, ele sempre se divertiu muito. Então eu encontrei um clube aqui, né, que eles levam o futebol muito a sério, que eles são muito profissionais, sabe, tem treino, etc. E ele estava nesse clube já há uns 2 anos que a gente está aqui, já jogando lá. E para a última temporada, que foi a temporada do outono e inverno do 2019/20, eu escrevi ele, assim como todas as temporadas, e tava chegando sempre e-mails da moça lá, da coordenadora do clube, dizendo, olha, para essa temporada a gente não tem técnico, e se não aparecer ninguém, nenhum voluntário, nós vamos ter que cancelar a temporada. Bom, eu fiquei na minha, quietinho, porque eu pensei, bom, não tem condição nenhuma, né, de ser técnico disso, apesar de me interessar, mas acho que tem que ter alguma experiência. E o tempo foi passando e essa senhora continuou mandando e-mail, né? Falando, olha, pessoal, talvez a gente tenha que cancelar a temporada, porque não apareceu ninguém. Eu tava com o celular na mão no dia. Aí eu mandei e-mail pra ela, falei assim, olha, eu adoro futebol, eu amo futebol, mas eu nunca treinei um time, né? E eu posso ajudar, mas, de novo, nunca treinei um time. Aí ela respondeu, não, vem cá, vamos conversar, não sei das quantas. Bom, fui lá falar com o diretor técnico do clube, e aí ele passou umas ideias gerais, o que o clube pensa, e eu falei pra ele, olha, eu não sei treinar, porque eu nunca treinei crianças, né? E como é que faz nesse caso? Aí ele falou, olha, Cláudio, não se preocupe, porque são crianças de 6 e 7 anos de idade, e nessa idade, não com a parte técnica, o clube não está preocupado com a parte técnica, você não vai formar jogadores. O que eu preciso que você faça, o seu compromisso tem que ser ensinar eles a disciplina, né? A treinar, a chegar na hora, a não se atrasar, a saber fazer fila, a respeitar o colega, né? Fair play. Tanto é que ele falou, eu nunca vou te perguntar o placar dos jogos, porque funcionava assim, a gente tinha treino às quartas-feiras e jogos aos finais de semana, geralmente o sábado, né? E os jogos eram contra outros times, de uma maneira muito organizada. Tinha juiz, o juiz vinha vestido com roupa de juiz, campo, com bandeirinha, uma coisa muito bem feita, muito bacana. Então eu falei pra ele, tá, tudo bem. E aceitei esse desafio. Então, de fato, a gente treinava às quartas-feiras e eu focava muito nesse negócio de, cara, vamos ensinar eles mais disciplina e tal. E fazia uns treinamentinhos lá de passar a bola, de chutar, de driblar, de passar entre os cones, né? De bater pênalti, de bater escanteio e tudo esse tipo de coisa. E pra mim serviu de muito, mas muito aprendizado, que foi assim, nossa, impressionante na minha vida. Foi uma das experiências mais legais que eu tive da minha vida. Importante eu lembrar aqui que não foi um trabalho, foi um voluntariado, não ganhei absolutamente nada com isso. Na verdade eu ganhei vários mimos dos pais, né? Então, quando acabou a temporada, cada um me deu lá um cartãozinho do Starbucks e do Tim Hortons, que é o concorrente do Starbucks local aqui, vale café e de 20, 30, 50 dólares. Eu fui fazer as contas aqui, eu tenho
uns $500 em café aqui, já pago pelos pais. Então, se você que está aqui em Vancouver quer tomar um café por minha conta, me chama que eu levo meu cartãozinho para a gente tomar esse café. Mas não era um trabalho voluntário. E eu nunca tinha feito trabalho voluntário aqui no Canadá, porque eu não tinha até então encontrado uma coisa assim que eu me identificasse. E esse foi um trabalho que eu me identifiquei, porque eu gosto de futebol, meu filho estava lá presente. Então, assim, foram vários aprendizados. Assim, o primeiro foi o trabalho voluntário, e aí eu fui aprendendo um monte de coisa. A segunda coisa que eu aprendi foi que eu não sabia falar inglês fora da minha zona de conforto, que é o college, e na época, no ambiente de entrevista de emprego, né? Então, eu não sabia falar o inglês de crianças de 6 e 7 anos de idade, o inglês da brincadeira, o inglês do futebol. Então, foi muito interessante, foi um choque no começo. Foi, cara, eu não sei falar essas palavras. Eu tive que pesquisar, eu tive que perguntar, eu tive que ir atrás. Então, isso foi muito bacana para sair da zona de conforto. O segundo, assim, coisa que eu aprendi foi lidar com os pais, né? E canadenses, com os filhos, com as crianças, né? Ter paciência, aprender a questão da idade. Eu já, como pai, eu já aprendo isso muito, mas lá com crianças dos outros é diferente, né? E então, assim, no começo eu tava muito idealizador, assim, eu tava pensando, quer saber, eu vou formar os próximos Cristiano Ronaldo e Messi aqui no Canadá, porque eu sou muito bom e tal. Então eu pesquisava os treinos, eu chegava lá com os treinos tudo arrumadinho, planejado, e percebia que alguns dias, por exemplo, a criançada não conseguia seguir nada do que eu planejava. E quando eu pensava em me irritar ou ficar incomodado com a situação, eu lembrava da idade deles, né? São 6 e 7 anos de idade. Não? Então, muitas vezes os pais iam buscar os filhos, né? Porque acontecia isso mesmo, os pais deixavam o filho no treino e voltavam 1 hora depois para buscar, deixava comigo, eu era o responsável por eles. E quando eles iam buscar, eles não perguntavam como foi o treino, o que você treinou, foi passe, foi fundamento, o que foi. Na verdade, eles perguntavam, e aí, vocês se divertiram? Né? Então era muito interessante ver na prática a relação dos pais com os filhos, aqui no Canadá, no geral, né, na prática mesmo. Outra coisa que eu achei muito bacana é ver a dimensão de como o canadense ele se mistura entre as diferentes etnias, né? Eu tive inúmeros jogadores que eram filhos de canadenses com alguma outra etnia, muitas vezes asiática. Então a combinação canadense-chinês tinha muito lá no meu treino, né? E era bacana de se ver, né? Como é a estrutura dessa família, o filho lá que fica até uma aparência diferente, né? Muito curiosa, né? Uma mistura que você nunca poderia imaginar, um canadense caucasiano, né? Com um chinês, a mistura, e a criança lá jogando bola. Nossa, muito globalizado, que eu gostava muito de ver, né? De vivenciar, achava muito legal. Então, sim, foi legal pela experiência de voluntário, foi legal para aprender o inglês, sair da zona de conforto, para conhecer pessoas novas do bairro, porque esse time aqui do bairro, né? Então, muitas pessoas aqui da mesma região, né? Então foi legal para ver essa diversidade cultural, né? Foi bacana de entender também pra gente que nem sempre as coisas funcionam do jeito que a gente planeja, né? Do jeito que a gente idealiza. Então, várias vezes, no começo, como eu disse, eu chegava querendo fazer o treino, que as crianças saíssem de lá jogando ou futebol, mas, cara, tinha criança que queria só estar lá no meio. Tinha criança que nem fazia muita questão de chutar a bola. Tinha criança que entrava no jogo e ficava olhando pro teto, assim, sabe? E o time, né, o coordenador fazia questão que todo mundo jogasse. Então, várias vezes eu tava com um time lá montado, todo mundo empenhado e tinha que fazer a rotação, né, durante o jogo, ficar substituindo os jogadores para que todo mundo jogasse. E tinha hora que o meu time tava perdendo, eu tinha que colocar a criança para jogar, que é justamente a criança que não olhava para a bola, ficava olhando para o céu, ficava pensando, mas colocava do mesmo jeito. E quando acabava o jogo, todo mundo se cumprimentava e, de novo, o placar era a coisa menos importante nessa experiência toda, né? Nesse universo. Claro que
para as próximas idades, eles pensam num negócio mais sério, aí sim, mas começa a levar o placar um pouco mais a sério, começa a ver qual jogador tem, começa a ver qual criança ali leva mais jeito pra coisa ou não. E o diretor técnico lá me falou uma coisa muito interessante que eu concordo demais com ele. Ele falou, nessa idade não dá pra julgar nada, não dá pra falar se ele vai ser um grande jogador ou não, até porque do nada a criança não joga nenhuma bola e quando chega nos 11, 12 anos de idade, vira um baita de um jogador. E eu vi isso no meu clube, no meu time, né? Tinha criança lá, um menino, por exemplo, ele entrou e não jogava quase nada, nem se destacava. E ele acordou pro futebol e, cara, foi desenvolvendo, jogando todo dia, jogava na escola, assistia vídeo, e no final da temporada ele era, assim, absurdamente disparado, o melhor jogador do clube. Então, assim, essas oportunidades, elas existem aqui no Canadá. De novo, é um voluntariado, não é pago, pelo menos no meu caso não foi pago, não exigiu de mim nenhuma licença nem nada, justamente por ser um trabalho voluntário, por ser com criança pequena, né? Eu com certeza não teria a condição intelectual ou experiência para dar um treinamento para criança já pré-adolescente, que exige mais, né, conhecimento, né? Mas como um voluntário ali para deixar a criançada se divertindo, valeu muito a pena. Foi, de novo, uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Foi muito interessante também ver como as pessoas sobrevivem, né? Atravessam o inverno. Cara, a gente tava jogando futebol com menos 3 graus. O treino era quarta-feira, 6 horas da tarde. O breu parecia que era de 10 horas da noite. Quem me segue no Instagram, lá fora, quem anda via, eu mostrava, falava, tô chegando aqui no treino, tá um breu, 6 horas da noite, um frio, menos 3 graus, 0 grau, 1 grau, e a criançada aparecia lá para treinar. Então, foi uma experiência, assim, de você entender melhor, né? Quem me acompanha aqui, quem segue esse canal sabe que eu sou muito curioso para entender como é que é a vida aqui na prática, como é que a cultura canadense funciona. Então, essa experiência foi muito bacana. O clube ainda fala comigo, quem sabe ainda vai renovar aí com o professor, aí mais um contrato, mais uma temporada. E eu, para ser sincero, acho que eu encararia, porque, de novo, foi muito gostoso essa experiência, foi muito bacana, foi muito enriquecedora. E eu sei que se você tá vindo para cá, se você gosta de algum esporte além de futebol, o que você gosta, se você for homem, mulher, e achar interessante, com certeza vai ter uma vaga aqui para você fazer esse voluntariado. E, cara, você também vai, assim como eu, sair muito satisfeito com a sensação de, cara, que experiência. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história do seu tio. Deixa um joinha pra mim aí, dá uma chance pro seu canal, se inscreve, vamos fazer isso aqui crescer. E eu quero deixar um beijo para todos vocês.